Aí que eu falo que nós resumimos o papo para ideologias. Olha quanta coisa a gente tem que pensar, inclusive nessa proposta de você inserir as tecnologias hoje dentro da educação, a discussão dos formatos educacionais, a discussão das inserções dessas pessoas que não fazem parte de uma caixinha ou de um padrão comportamental. E aí a gente acaba deixando de lado aquilo que é importante nesse processo, inclusive a formação do professor, né, que a gente discutiu até agora, para ficar falando de escola sem partido. Aí eu quero abrir já essa discussão, Marcos, entendendo a tua visão sobre tanto o processo da escola sem partido quanto a discussão que está acontecendo hoje na sociedade. E eu estendo também daí depois para a Indiara e estendo também para o Diogo. Queria a percepção de vocês para a gente poder entender se isso faz sentido na cabeça. Na minha cabeça, eu confesso que não está fazendo sentido. Com certeza. Você sabe que traduzir toda a discussão sobre educação nessa questão é escola com partido ou sem partido? A gente pode ou não pode? A gente está empobrecendo uma discussão riquíssima e está deixando de olhar para aquilo que é importante. Então, é assim, deixa eu fazer uma observação histórica. Faça. Em 1600 e pouco, os vereadores da cidade de Veneza, na Itália, fizeram uma lei proibindo que fosse instalada na cidade qualquer tipo de gráfica. Por quê? Porque eles não queriam que os livros fossem publicados. E a discussão era interessante. O argumento dos vereadores era assim: se nossos alunos tiverem livros na mão, eles vão decorar o quê? Eles nunca mais vão decorar nada porque eles vão ter o livro na mão. Essa era a discussão. Então, assim, escola é para decorar as coisas, para memorizar. Se eu vou ter o livro, eu não preciso mais memorizar. Então, para que escola? Então, o medo deles era esse. E o medo foi tão grande que fizeram a lei e proibiram de verdade qualquer tipo de livro na mão de aluno. E aí, hoje, qual é a grande discussão? A grande discussão que está na mídia é escola com partido ou sem partido. É a mesma burrice. A gente não está vendo lá na frente, a gente não entende absolutamente nada sobre educação e vem discutir educação. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro uma escola onde eu tenho um professor petista roxo e dê uma aula dizendo assim: Lula é meu Deus, por causa disso, e defenda o PT, mostra os argumentos e convença os alunos. Mas na aula seguinte entra outro lá, dizendo assim: meu Deus do céu, eu sou antipetista, Deus me livre qualquer coisa de esquerda, Lula é o demônio, por causa disso. Então, agora, alunos, usem o cérebro e decidam. Exato, façam um juízo. Então, isso faz muito sentido na minha cabeça. Claro. Quando você deixa o próprio professor assumir, inclusive, o posicionamento, se ele vai doutrinar para uma ideologia ou se ele vai deixar aberto, já também fala um pouco sobre aquele professor. Claro. E aí, aquele professor, aí vai da avaliação do aluno, inclusive no ensino fundamental, onde a gente imagina que as crianças não têm capacidade de formar opinião. É errado isso, inclusive. As crianças, elas têm muito mais condições de formar uma opinião do que você, adulto, pode imaginar. E você fala esse tipo de coisa, você não tem um amadurecimento sobre o que é educação e o que é a pessoa, o que é a criança que está ali sendo educada. A criança, aliás, ela faz, inclusive, escolhas muito simples na cabeça dela. É a gente que problematiza tudo hoje em dia, quando a gente fica adulto. Agora imagina uma escola que todos os professores são de esquerda. Bom, aí nós vamos ter um problema. Eles não vão ensinar direita. Eu acho que o problema da escola sem partido é por isso, porque hoje a gente tem a maioria dos professores de esquerda. Então assim, o que será? Indiara, peraí. Aí eu até gostei que você tenha falado isso, porque é uma percepção mesmo de quem está na rede social sendo impactado por esse tipo de argumento. Se pode ou não pode ter escola sem partido. Isso não é... Aliás, qual que é... Você falou, inclusive, o número de indecisos hoje nas eleições, nas pesquisas. Qual que é? Ultimamente tem sido quase 70%. Hoje eu vi da pesquisa de São Paulo, no estado de São Paulo, 51%. Então. Branco, nulo, indeciso. Que não sabem quem votar. Que nunca teve essa taxa tão elevada assim nas outras pesquisas e nas outras eleições. Esse é o espelho da nossa sociedade. Quem não sabe como se comportar ou quem não tem condições de afirmar de forma impositiva, de forma calórica, de forma quente, eu sou a favor da escola sem partido. Não, eu não sou a favor da escola sem partido. Não é ouvido.
Porque essa pessoa ela não está se manifestando na temperatura que os outros estão. Então, o que acontece hoje em dia é exatamente isso. Não é a maioria dos professores que defendem doutrina. Não é a maioria. Quem defende doutrina é que está na vitrine porque ela está assumindo uma posição polêmica. E isso não é eu que acho, isso é percepção técnica de quem sabe o que é marketing digital, de quem sabe o que é rede social. Se você tem uma pessoa que está produzindo um conteúdo e esse conteúdo tem uma temperatura passional, é isso que vira vitrine, é isso que vira polêmica e é isso que vira compartilhamento. Então, essa ideia de que a maioria dos professores são de esquerda é erradíssima. Não é. Aliás, inclusive, eu coloco no privado e no público, porque também é outra demonização que está acontecendo com o professor, Marcos. As pessoas acham que o professor, ele é o vilão. Quando você fala em escola sem partido, você está diretamente atacando o professor. É verdade. Mas Agora, só concluindo o raciocínio, vamos imaginar que exista uma escola onde todos ali são de esquerda. Sim. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma direção da escola, ou pelo menos a Associação de Pais e Mestres, que tem influência. Opa, vamos trazer aqui um professor, para ensinar o contrário disso que vocês estão ensinando. O que eu faço com isso? Eu abro a cabeça dessa criançada. Eu mostro para eles que existem dois mundos, existem duas formas de pensar e assim por diante. É isso que a gente está precisando nas escolas. Crianças pensantes, adolescentes que usem o cérebro e não que fiquem copiando o que o professor dita ou copiando o que o professor acredita. A gente precisa fazer com que os nossos alunos usem a inteligência. Boa. Diogo, você tá louco pra falar que eu tô vendo. Fala aí. O problema, eu concordo, assino embaixo, fico muito feliz, empolgado aqui ouvindo o professor Marcos, e eu complementaria ainda as suas belas palavras. Vejo também que o problema, especificamente desse movimento, Escola Sem Partido, que para mim, com todo respeito, é uma grande bobagem. É uma bobagem por quê? Porque pressupõe a ideia de neutralidade ideológica, que é uma grande ilusão, como se o movimento fosse neutro ideologicamente falando, e obviamente que não é. Essa é uma ideia positivista de que é possível representar... exatamente. Chomsky dizia. Que é uma ideia que ilusória, obviamente, que você pode representar a realidade exatamente como ela é, sem interferência daquele que está interpretando a realidade. Como se nós fomos, né, capazes, ou como se fosse possível fazer, como se fosse um espelho, né? A gente simplesmente reflete a realidade que a gente está interpretando sem os filtros da subjetividade daquele que está analisando a realidade, que é uma grande bobagem. Então, na verdade, o movimento ele diz que há uma certa neutralidade, quando na verdade não, há uma imposição de uma única ideologia, que é a ideologia do movimento. Então, eu concordo plenamente com o professor Marcos quando ele diz que a gente precisa formar seres humanos capazes de fazer juízo crítico daquilo que eles estão ouvindo, lendo, recebendo como informação. Eu quero que o meu filho seja capaz de olhar um professor e falar, não, esse professor, ele é de direita, eu não concordo com ele, ou esse professor, ele tende mais à esquerda, mas eu acho que ele está errado nesse ponto. E eu não tenho dúvida que os jovens e o meu filho, eles são capazes de fazer isso. Então, eu quero formar e estimular o meu filho a ter pensamento próprio, quero estimulá-lo para a autonomia e não entender que ele é um ser humano incapaz de fazer juízo crítico acerca daquilo que ele está, do conteúdo com o qual ele está se deparando dentro da escola. Por isso que eu acho que é uma grande bobagem até porque ao longo de todo o nosso processo de formação, certamente nós nos depararemos com professores mais alinhados a uma visão de mundo e outra, enfim, é importante que isso aconteça. Imagine que pobreza seria um processo pedagógico que a gente tivesse só um único tipo de pensamento. Um dado histórico. Depois eu quero falar também. Tá bom. Um dado histórico, nos Estados Unidos, as escolas cristãs estavam se recusando a ensinar a evolução humana. Ou seja, Charles Darwin não pode ensinar. Por quê? Porque está ensinando que o ser humano veio do macaco. Isso é um absurdo, porque o ser humano veio de Adão e Eva. Então essa foi a discussão. E aí as escolas cristãs proibiram o ensino do evolucionismo. Darwinismo, não.
Aí as escolas públicas, então nós não vamos ensinar o criacionismo, nada de falar de Adão e Eva. Então o que está acontecendo hoje? Você vai colocar teu filho numa escola americana, ela é ou criacionista ou evolucionista. E o aluno lá dentro não vai ter conhecimento da outra mentalidade. Então, o que está acontecendo? Ou você encontra um americano que ele é radical, dizendo que é Deus que fez o homem e só a única forma que ele conseguiu fazer isso é através de Adão e Eva, ou o homem veio do macaco, ponto final. Então, eles não são capazes de aprender as duas coisas. Olha, nós vamos ensinar o criacionismo, tá bom? O criacionismo é uma ideologia dentro da religião cristã, entendeu? É dentro do cristianismo, do judaísmo, dentro do islamismo, que são religiões baseadas no mesmo texto, elas acreditam nisso. Agora, evolucionismo não tem nada a ver com religião, tem a ver com ciência. Biologia. Então, isso aqui é uma outra forma de pensamento. Aí, essa criança não tem capacidade de aprender as duas coisas? Claro que tem. Claro. Essa capacidade de aprender várias coisas é que dá a possibilidade dela decidir o que ela quer acreditar para ela própria. Ou não acreditar em nenhuma delas e buscar uma terceira. E isso, gente, que faz ciência, é isso que faz o ser humano evoluir como ser humano. Agora, dizer sim para a escola sem partido ou não para a escola sem partido é fazer a mesma coisa. Exato. Nós precisamos ensinar tudo para essas crianças, para os adolescentes, para que eles possam ou decidir por um ou por outro, ou mais tarde inventar a própria. Eu queria muito mais adolescentes que estivessem criando partidos do que se submetendo a eles. Eu queria muito mais ouvir a Indiara agora. Vamos lá, Indiara. Eu entendo que tem um lado muito positivo, sim, no Escola Sem Partido, que é justamente o contraponto. Né? Vem pro microfone. Se o movimento surgiu, é porque eu, falando a minha experiência na escola, enquanto eu estava na 7ª, 8ª série e 2º grau, todos os meus professores de história, geografia, que você tem mais discussões e tal, é totalmente visão muito esquerdista. Ainda hoje eu entendo que tem muito, ainda tanto na escola quanto até nas universidades. Agora eu estou indo em universidades para conversar, enfim, com os alunos, professores em faculdades de administração, faculdades de direito. Eu chego, não, a maioria aqui é esquerdista, você não vai ter espaço não se você pensa diferente. Então eu ainda acredito que tem muito o viés esquerdista predominante e por causa disso é que surgiu o movimento contrário. Então foram pais preocupados com essa doutrinação ideológica exagerada da visão esquerdista, que resolveu que, poxa, não é isso, porque o que você falou é interessante. Se você tem os dois lados, se você ensina a criança a pensar, ela pode tirar as conclusões próprias. Só que uma criança pequena ainda, eu discordo um pouco de você, Diogo, de que uma criança pequena tenha discernimento. Ela não tem, ela está aprendendo as coisas ainda, ela está criando a sua visão de mundo. E o problema também é quando os professores ensinam a história de forma diferente, porque o que você falou ali de ensinar o criacionismo, ensinar o evolucionismo, a ciência, os dois lados, é uma coisa. Agora, você vê, às vezes, livros de história com informações incorretas, mais pro lado... Como, por exemplo, que o Brasil foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral. Sim, pode ser, que não contando a história dos... O quê? Vai dizer que não foi? Foi descoberto Eu quero te fazer uma pergunta, então, Diário. Qual que é essa visão esquerdista que você fala assim? Tem a maior parte dos professores tem uma doutrinação esquerdista. O que seria uma doutrinação? Sim, como ele falou, que a gente tem que trabalhar para dividir que o comunismo, que o socialismo é a melhor coisa, às vezes ensinando a história errada em relação ao socialismo e o comunismo, sem falar dos milhões de mortes que eles provocaram, falando como se o Che Guevara fosse sem falar o que ele fez de ruim, um herói. Mas o Che Guevara não é um herói? Exatamente. Então, assim... Você tá acabando com a infância. E aí as crianças aprendem isso, e muitas vezes elas não aprenderam a pensar, porque hoje a gente tem um percentual enorme de jovens que chegam à universidade que são analfabetos funcionais, que não sabem ler, escrever e pensar, e a gente achar que eles teriam condições de tirar as próprias conclusões. Não, muitas vezes eles estão sendo doutrinados, a visão esquerdista predomina. Eu concordo com o Rafael no sentido que assim, a discussão com relação à educação não se resume à escola sem partido, não se resume a isso. O que eu acho é isso. Primeiro você tem que ensinar a pensar, ensinar a ler, escrever as coisas básicas, para daí
discutir ideologia. Só que as crianças não têm condições. E o movimento, você tem que entender por que surgiu o movimento, que é justamente para se contrapor a isso. É que eu discordo da tua visão. Eu acho que ele surgiu para impor uma ideologia, assim como você acabou de falar, que é uma ideologia contrária ao que se diz de ideologia de esquerda. Que no meu entendimento... Que é positivo, como você falou, ter as duas ideologias. Não, eu acho que não é positivo, sabe? Pelo seguinte, eu acho que empobrece. Essa simples ideia polarizante, binária, ela já é empobrecedora. E eu estudei suficientemente bem para entender de onde que surgiu essa distinção política entre direita e esquerda. Mas no meu entendimento, isso é de um empobrecimento. Eu concordo porque com você. entre um espectro político ideológico e outro, existe uma infinidade de questões. Então a gente vai estimulando essa polarização desde muito cedo, que no meu entendimento é justamente o problema. Virou essa guerra esquerdista, direitista. Eu nunca consegui me ficar confortável me encaixando dentro à direita e esquerda. É muito mais complexo. Eu concordo com você, Diogo, concordo com relação a isso inteiramente. Esse negócio de posicionamento, eu também acho até difícil você falar esquerda, direita, essa parte concordo inteiramente. Só que a gente tem que entender isso, que faz muitos anos que a gente tem uma predominância, que a gente tem, às vezes, professores ensinando de forma errada as crianças, que as crianças muitas vezes não têm discernimento para tomar as próprias decisões. E se surgiu esse movimento de pais preocupados, é porque alguma coisa tem. Eu acho que não, é porque eu com todo respeito, é um mito, é com base no medo. Eu também participei de escola desde muito cedo. Nos acuda, mestre, há uma divergência aqui. Como se fossem os comunistas que vão comer mestre. As criancinhas dentro da escola, pô. O que tá acontecendo aqui, mestre? Nos ajude. Eu lembrei daquela piadinha, né? Dois amigos estão junto com uma menininha, e a menininha olha assim pro mendigo e fala assim: olha, pai, tadinho do mendigo, nós temos que ajudar. Daí o amigo fala assim: aê, tem uma filha de esquerda? Daí, bem-vindo ao mundo da esquerda. Daí o pai fala assim: tá bom, filhinha, vamos ajudar sim. Você vai hoje ajudar a lavar meu carro, vou te dar R$10, você pega R$5 e dá pra ele. Então por que ele que não vai lavar o carro? Bem-vindo à direita. Sabe, a gente... Ótimo. O que o Diego tá falando, a gente não pode fazer essa polarização, né? Eu vou ensinar a esquerda na escola, vou ensinar como ser de direita na escola. Isso está errado. Agora, se eu ensinar o que é um esquerdista, o que é um direitista, o que é um liberal, aí sim, é isso que a gente aí que tá, só que todo mundo aprende sobre socialismo, comunismo, mas ninguém aprende sobre liberalismo na escola. Esse é o ponto. Por isso que eu falo que predomina muito mais a esquerda.